falar, assim, o tema principal é mas de certa forma, a isenção do imposto de renda tem uma relação com o tema principal também. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por unanimidade o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Esse texto ainda será votado no plenário e pode valer a partir do ano que vem. Essa proposta também reduz o IR para rendas de até R$ 7.350 e prevê compensação com nova alíquota para altos salários e também tributação de dividendos no exterior. Falávamos, Gustavo, do texto que saiu da... Já passou, né? Já passou. Peraí. Não. Já voou, meu filho. Gente, já está aprovadíssimo. Agora já meu tá pai. só pra sanção do presidente. Agora é Lula quem decide. Então tá no jeito. Tá. Lula é quem decide. Vamos lá, então. Já passou, tá passado, tá na mão do presidente. Tá na mão do presidente. Então, melhor ainda para a pergunta Realidade que eu vou fazer pro... agora já tem aí o que ser entendido. Melhor ainda a pergunta que eu vou fazer para o Gustavo, então, que aí ela vem concreta. Com base no que foi aprovado e pode ser sancionado ou não pelo presidente Lula, e inclusive com base naquilo que a gente colocou como necessidade de discussão diante de algumas inconsistências no texto apresentado pela Câmara dos Deputados. Houve alguma melhora naquilo que passou no Senado? Teve um ponto de melhora que estabelece de maneira um pouco mais crível o formato de repasse, né, para os entes subnacionais, nesse caso estados e municípios, né, que vão perder a arrecadação por conta disso, de como que na verdade isso poderia acontecer ao longo do tempo. Né? Então teve algumas mudanças semânticas, né, no texto e que foram positivas, tá? Porque minimiza o risco de repasses indevidos. Eu acho que essa que seria a colocação. O que passou? Entrei então assim, em 3 grandes blocos. Né? Manteve-se a extensão dos benefícios até 7.350, porque uma coisa é a isenção até os 5.000 e depois um escalonamento de benefícios, né, até 7.350 e não de 7.000 como era o plano original. Aqui eu acho que assim, de maneira exaustiva já foi discutido, né, mas o grande ponto que é o preocupante, né, entre aspas aqui, né, que eu acho que assim, tem que colocar aspas para ficar mais claro, né, talvez, tributar dividendos que são enviados ao exterior. Isso mina muito a vontade ou a capacidade de atração de investimentos estruturais, né, no país. E isso está acontecendo na hora que a gente está discutindo que a nossa déficit em transações correntes já está batendo 4% do PIB. Tá? Então, assim, eu acho que a grande problemática que vai ocasionar e que ninguém discutiu, né, tem muito mais a ver com os dividendos enviados ao exterior do que os dividendos aqui. A outra coisa é que agora, né, também se passou a capacidade de poder, né, distribuir dividendos até 2025 de maneira escalonada até 2028 e que esses dividendos não entram na conta. Isso, então, obviamente que agora vai gerar, né, um processo de aceleração da decisão das empresas, das holdings e de todos para que façam isso, né, com as distribuições até 2028, porque, né, se passou a não capacidade de tributar o passado. Que ótimo, né? Não vamos tributar o passado. Né? Lucros distribuídos antes de 2025 não entram nessa conta, só a partir de 2025, mas... né, um ponto que é importante, tem que ser aprovado a distribuição de dividendos até 2025 em ata, né, das empresas e etc., mesmo que o escalonamento do pagamento aconteça até 2028. Então, tudo que a gente está falando, né, o processo de neutralidade, né, que vai acontecer, ela só acontece a partir de 2028, né, porque a grande maioria das empresas vai optar por, né, olhar para suas reservas de lucro, né, vai olhar para várias outras coisas que ele podem colocar que estão dentro do balanço para poder minimizar esses impactos para os seus acionistas. Isso é um fato óbvio que vai acontecer. Na economia é um processo de reação de incentivos, o incentivo foi dado, né, agora os entes reagem. Né, a partir de agora que a gente vai ver, de fato, tudo que vai acontecer e começar a fazer conta com tudo que vai acontecer. Tanto do lado das empresas, né, que vão ser tributadas, ou os dividendos que serão tributados, as pessoas, entre aspas, né, que se gostam de chamar de alta renda, mas que são os
heróis aí que conseguiram, né, ter essa alta renda porque construíram alguma coisa para a sociedade, não é isso? Isso acho que é um ponto bastante importante de colocar, né? Empresário, nesse caso, ele construiu alguma coisa e o lucro é alguma coisa que a sociedade está deixando que ele tenha exatamente por esse serviço bem prestado para ele. Então faço meu coro nesse sentido, mas novamente, né, é um processo que vai, né, na sequência do trade-off da equidade e da eficiência e com impactos eleitorais e políticos talvez muito mais relevantes do que sejam os impactos econômicos da medida de fato. Eu colocaria esses pontos aqui. Agora o que acontece daqui para frente são alguns malabarismos contábeis, econômicos, que têm que ser feitos, não tem jeito, para adaptação à nova regra. É interessante a fala do Gustavo, porque a gente precisaria repetir isso quase como um mantra. Vamos mudar essa mentalidade que infelizmente o brasileiro tem, alguns países o Brasil tem, de criminalizar quem empreende, criminalizar quem é bem-sucedido. Se a pessoa é bem-sucedida e não obteve por práticas criminosas, e sim pelo seu trabalho, é bom que nós incentivemos, porque isso dá a oportunidade de todos nós que decidamos trabalhar e empreender, temos a mesma possibilidade. Se sim ou se não, será uma consequência, mas a possibilidade existe. Quando a gente criminaliza o empreendedor, quando a gente criminaliza o sucesso, a gente impede que nós tenhamos a chance de também ter sucesso. E isso a gente podia mudar um pouquinho desse jeito de pensar do brasileiro. 12h40. E agora vamos falar sobre o tema do dia. O que tem a ver eleição com mercado financeiro? Tem influência? Não tem? Investidores estrangeiros já colocaram a eleição de 2026 no radar. E o site Neofit trouxe uma reportagem bem rica sobre esse assunto, ouviu pessoas do setor e analistas já dizem que tem uma dúvida e uma certeza. A dúvida é: qual será a política fiscal após as eleições? E a certeza é que só haverá mais dinheiro entrando no Brasil se o próximo governo, quero deixar isso bem claro, seja ele de direita ou esquerda, mostrar compromisso com aquilo que a gente fala muito aqui, ajuste de contas públicas. Tá mexendo com o preço, Gustavo? Eleição do ano que vem? Eu achei essa entrevista absolutamente fantástica para desmistificar parte, talvez, de uma questão meio que hipócrita do mercado, desculpa a palavra forte, né, de que falar que eleição até agora não faz diferença no preço dos ativos, que é uma falácia que eu acho gigante, por vários motivos. Mas o grande ponto, o grande mérito de escutar algo desse tipo é que quem está tendo coragem de discutir o processo eleitoral, quiçá, né, todos sabemos que já começou há bastante tempo, não é isso? Já começou há bastante tempo, né, são os estrangeiros. Né, e são os estrangeiros que têm feito preço em todos os ativos por aqui. Né, inclusive bolsa. A gente já discutiu assim, bolsa na máxima, etc. Está todo mundo lambendo o dedo porque pontos. Ninguém pegou essa alta aí. Né, ninguém teve feito riqueza aqui. Quem pegou essa alta, na verdade, foi muito mais gringo, né, dinheiro gringo do que qualquer outra coisa. Né, a gente é um dos bull markets, né, mais odiados de todos os tempos no Brasil. Né, assim, essa alta ninguém pegou, né, porque exatamente foi estrangeiro que pegou. Né? E, de novo, o estrangeiro é o primeiro que está com coragem de discutir o processo eleitoral. Né? Ele já está fazendo preço e vai continuar fazendo preço. Muito embora a gente, obviamente, não tenha, né, a certeza do processo eleitoral, porque ainda não se decidiu os candidatos. É tudo probabilidade. É isso? Mas só que a grande questão e o que importa para a gente olhar aqui, né, duas coisas. Primeiro, a nova situação de contorno que mudou. A nova situação de contorno. Já tivemos essa discussão antes, né? E ontem acabou vazando, né? O que é fazer preço? Né? Ontem acabou vazando, né, na coluna lá do Lauro Jardim, né, do Globo, né, uma pesquisa restrita que o Planalto tinha, né, solicitado, né, para ver qual era o impacto das discussões de segurança pública depois do evento, né, e tudo mais. E mesmo que tenha saído, por exemplo, hoje a nova Futura, a Futura e etc., e isso já tivemos discutido outras
pesquisas, né, o resultado que saiu é que o ganho de popularidade, né, do presidente, que aconteceu de maneira vertiginosa, e também discutimos isso, né, em setembro e em grande parte de outubro, foi basicamente meio que esvaziada sobre a única temática, que é a temática de segurança pública. Né? E isso tem tudo a ver com o que o Paulo fala, por exemplo, da COP mais cedo. Né? Isso pegou muito mal acionar GLO, né, lei e ordem, para a COP, para proteger político, para proteger estrangeiro e não para proteger população. Né? Pegou muito mal, e pegou muito mal a insistência, né, do governo de se isolar ainda mais nesse discurso de segurança pública, quando, né, a população em si, né, demonstrou qual é o real apoio, né, dentro dessa parte da segurança pública. Então a situação de contorno mudou. E se a situação de contorno mudou, a gente não pode olhar de maneira trivial o processo histórico para trás. Sabe o que eu quero dizer com isso? É o seguinte: o mercado brasileiro, gestores, todo mundo fala assim, preço no Brasil por conta de política só começa em março. Meu amigo, essa eleição é completamente diferente de todas as eleições que a gente teve. Né? Que é exatamente o que o Júlio falou. Ou vai ao racha agora. Né? Ou você resolve, né, seu problema fiscal, ou você abraça ainda mais a mediocridade. Mas o problema de abraçar a mediocridade de maneira mais forte ainda é que aí você flerta com o abismo. Aí você está nessa outra coisa. Então essa não é uma eleição como as outras eleições. Né? E quem está jogando o jogo dessas eleições sabe disso. E principalmente o governo ou o executivo que atualmente faz. Né? Que a grande maioria da correria das medidas tem muito mais esse viés de contorno do que qualquer outra coisa. Mas a situação de contorno mudou. Né? E tem um economista que eu acho que todo mundo conhece, que é o tal do Keynes, né? Eu acho que esse aí todo mundo conhece. Pouca gente conhece. Né? Eu acho que esse todo mundo conhece. Aliás, né? Que ele muito fala, pouco né, representativo para a discussão econômica. que ele fala assim, né? Se os fatos mudam, eu mudo de ideia. Não é isso? Então, assim, eu acho que a gente deveria estar discutindo, sim, né, antecipadamente o processo eleitoral na formação de preços, né, mais do que o processo histórico nos diz respeito. Né? A eleição não vai começar a fazer preço em março do ano que vem, que é quando se começa a discutir os candidatos, etc. Já começou a fazer preço. Eu acho que esse é o grande alerta e que, novamente, a gente teve pouca coragem de assumir que a gente está fazendo isso, né? E o gringo teve mais coragem que a gente. Tem um filósofo que eu conheço há muito tempo, chama Gentil de Souza Leite, meu pai, que ele dizia o seguinte: meu filho, se alguém te apresenta uma ideia melhor do que a sua, faça a adesão a essa ideia o mais rapidamente possível, porque você vai estar abreviando e ganhando tempo. Então, se os fatos mudem o seu jeito, mude o seu jeito de pensar. Se a realidade te mostra um outro caminho, mude o seu jeito de pensar. É incrível como as pessoas ficam apegadas a, entre aspas, dogmas que não devem existir, nem em política e nem em economia. Muito menos em preço. E muito menos em preço.